pessoal! Hoje eu venho falar um pouquinho mais com vocês, aproveitando esse período que estamos vivendo de quarentena e o tempo que temos um pouquinho a mais sobrando em nossas vidas. O tema de hoje que eu trago para vocês diz respeito a uma história verídica, a história do autor desse livro, Michio Kaku. Ele é um físico teórico e ele começa esse livro falando um pouquinho do que ele chama a formação de um físico. Ele nos diz: lembro que meus pais levavam-me às vezes para visitar o formoso Jardim do Chá japonês em São Francisco. Uma das minhas lembranças mais felizes da infância é a de ficar agachado junto ao laguinho, mesmerizado pelas carpas de colorido brilhante que nadavam lentamente por sob os nenúfares. Naqueles momentos tranquilos, sentia-me livre para deixar minha imaginação vaguear. Podia fazer a mim mesmo perguntas bobas que só poderiam ocorrer a uma criança. Perguntas como: de que modo as carpas naquele laguinho viam o mundo à sua volta? E eu pensava: que mundo estranho deve ser o delas. Vivendo suas vidas inteiras naquele tanque raso, as carpas deveriam acreditar que o seu universo consistia em água turva e nenúfares. Passando a maior parte do seu tempo à procura de alimentos no fundo desse tanque, elas mal deveriam ter noção de que poderia existir um mundo estranho acima da superfície da água. A natureza do meu mundo estava acima de sua compreensão, dizia Michio Kaku. E assim ele ficava intrigado. Mas para vocês continuarem vendo a história, eu vou deixar o link aqui, porque ela está postada no blog do site Floral Terapia. E eu quero aproveitar o vídeo para que a gente possa discutir um pouquinho em cima desse texto, porque ler vocês podem ler lá no site. Bom, eu estava aqui pensando nesse momento de quarentena, como as pessoas estão aproveitando o tempo extra que estão ganhando da vida, como as pessoas que estão podendo estar em casa estão lidando com esse tempo a mais, porque nós sabemos que muitos de nós, profissionais da saúde, estamos na linha de frente do atendimento à população e do combate a essa pandemia. Mas aqueles de nós que podemos estar em casa, com a nossa família, ou mesmo sozinhos, fora da nossa rotina normal de vida, o que nós estamos fazendo? E aí eu fiquei pensando, será que nós estamos, assim como essas carpas, gastando a maior parte do nosso tempo olhando para o fundo do lago, procurando comida? Ou será que a gente consegue reservar uma parte do nosso tempo para pensar na vida, para aproveitar a natureza, para reverenciar o sol, para poder reinventar e trazer a criatividade para a nossa vida? O que essas pessoas estão fazendo com o seu tempo? Esse foi o meu questionamento. Será que a gente está gastando todo esse tempo que ganhamos de presente da vida apenas com pensamentos de preocupação e medo? Será que nós estamos tendo a coragem, assim como Michio teve coragem enquanto criança, de fazer perguntas muito profundas a respeito da vida, a respeito da nossa própria vida e, no caso da nossa história, da vida das carpas que viviam ali naquele lago, naquele tanque? Será que nós, nesse momento, nessa fase da humanidade, vendo tudo o que está acontecendo e tendo hoje como recurso as redes sociais, a internet, que pode nos manter próximos, sim, precisamos de um distanciamento de contato direto,
Mas não precisamos de um distanciamento maior, porque as nossas mentes podem estar juntas, os nossos corações podem estar numa mesma oração pelo bem maior. Mas para isso, a gente precisa ter coragem, coragem de questionar qual é o sentido da nossa vida, coragem para fazer perguntas que às vezes apenas as crianças têm, como: mamãe, de onde eu vim? Mamãe, para onde vamos depois que morremos? Ou mesmo, qual é o sentido maior da minha vida? O que faz sentido para o meu coração? O que de fato me alegra, independente de qualquer coisa externa? Enfim, são esses questionamentos que eu trago hoje aqui no canal, para que a gente possa interagir um pouquinho. A minha proposta, então, fica como uma pergunta para vocês, para a gente continuar conversando a semana que vem. Será que, como as carpas da nossa história, a gente se comporta como? Que tipo de atitude prática no nosso dia a dia nós temos? E que tipo de atitude mental que nós encaramos o nosso dia a dia? Que tipo de atitude mental estamos usando para encarar esse período de quarentena? Que tipo de atitude prática ou mental estamos fazendo para ajudar aqueles que estão trabalhando em dobro, colocando-se muitas vezes em risco, em prol de toda uma comunidade, em prol da importância do seu trabalho? Enfim, são muitas questões profundas que podem advir da leitura desse texto, que eu sugiro hoje para vocês. Então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem e verem todo o texto. E eu deixo então como uma pergunta para vocês responderem aqui nos comentários e para que a gente possa interagir mais um pouquinho através do próximo vídeo da semana que vem. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é a seguinte: vocês acham, assim, para a gente resumir, que é possível aceitar esse convite de aproveitar a leitura do texto, parar e observar sinceramente dentro de cada um de nós se a prática da nossa vida cotidiana e se essa atitude mental me remete a que tipo de carpa? Então a pergunta fica: que tipo de carpa você é? Aquela que passa a vida inteira à procura de alimentos ou de dinheiro no fundo do poço, no fundo do tanque, no fundo do lago? Você é aquela que reserva um tempo para si mesma, um tempo para o autoconhecimento? Você é aquele que dedica o seu tempo só em função dos outros? Como você entende o sentido da sua vida? Resumidamente, coloquem aí então que tipo de carpa vocês acham que são e que tipo de carpa vocês gostariam de ser a partir dessa reflexão. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!